Olá, começando agora mais um Conexão Legislativa e no programa de hoje eu tenho a honra de receber o doutor Orlando Paixão, que é presidente da Comissão Especial da OAB de São Paulo de Relações com o Poder Legislativo e também é palestrante. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o curso interdisciplinar de gestão de mandato que é promovido pelo ILP, Instituto do Legislativo Paulista, e que em breve vai contar com uma aula do Dr. Orlando sobre desenvolvimento do comportamento humano e liderança. E hoje o Dr. Orlando vai contar aqui um pouquinho para a gente sobre essa aula e também dar dicas sobre esse tema. Dr. Orlando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado mais uma vez, querida Amanda, que está à frente desse programa de renome, que é o Conexão Legislativa, a quem eu agradeço a honra de mais uma vez estar aqui e poder contribuir minimamente para que a gente possa, através de vocês, levar informação de qualidade a esse público qualificadíssimo que o programa possui aí dentro da Rede Alesp. Muito obrigado. Bom, doutor Orlando, como eu falei, o senhor é um dos palestrantes desse curso promovido pelo ILP, que traz diversas temáticas, e o senhor vai falar justamente de desenvolvimento do comportamento humano e liderança. Então, eu queria que o senhor contasse um pouquinho para o nosso público, adiantasse um pouquinho, né, como é que as pessoas podem fazer para desenvolver essas habilidades. Certo, Amanda. Obrigado pela pergunta e vamos aqui levar um breve esclarecimento para a gente fazer a introdução nesse tema, que é um tema bastante apaixonante para mim. É um tema que eu aconselho a todos que estudassem, é um tema que eu venho mergulhando nele nos últimos 6 anos. Eu faço pesquisa, sou pesquisador na área das neurociências e do comportamento humano e atualmente eu sou pesquisador também na área da filosofia da mente. E, Amanda, eu enveredei para essa área depois de praticamente 20 anos na iniciativa privada e na iniciativa pública. E os cargos que eu possuí nessas áreas sempre foram cargos de liderança, de chefia, ou pelo cargo, pela formalização do cargo em si, pelo crachá, mas também pela liderança natural que ali conseguimos diante do grupo que a gente estava. E eu sempre digo aos meus alunos, nas palestras, nos treinamentos, nas mentorias que eu faço, de que não há nada mais importante hoje, nos tempos principalmente que estamos passando, de que você investir em entender sobre pessoas, em entender o comportamento das pessoas, como que as pessoas agem ou deixam de agir, quais as motivações que a pessoa tem na sua vida todos os dias, para então prosseguir adiante em tudo que ela faz. Nós estamos, Amanda, numa época em que nunca houve tanto divertimento, tanto entretenimento, tanto coisas para se fazer na vida, mas também, de outro lado, você tem pessoas absurdamente frustradas, absurdamente deprimidas, absurdamente ansiosas. O Brasil no mundo hoje, Amanda, é o primeiro lugar, ostenta tristemente o primeiro lugar no consumo de ansiolíticos, de medicamentos para controle da ansiedade no mundo. Essa é uma estatística que foi recentemente divulgada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Então veja a necessidade da gente entender sobre pessoas. Então, vou ficar por aqui nessa introdução para que você então dê continuidade, porque senão eu vou direto, porque eu gosto muito desse tema. E, doutor Orlando, o senhor falou sobre essa questão de estudar as pessoas, né? Entender as pessoas. E pensando nisso, algumas dizem ter dificuldade em exercer liderança. E esse é um dos pontos, né, a serem tratados na palestra que o senhor vai prestar aí como parte do curso do ILP. É possível que as pessoas que têm essa dificuldade de liderar consigam desenvolver essa capacidade? E queria que o senhor falasse também um pouco do quanto a liderança é importante, não pensando só no mandato, né,
que é aí o foco do curso do ILP, mas para as demais funções e até para a vida pessoal. Pois é, Amanda. Eu costumo dizer que aqueles que possuem liderança e iniciativa, eles receberão todas as recompensas, fama, honra e ostentações do mundo. Quem tem iniciativa na sua vida, quem possui liderança pessoal, porque a liderança, antes de ser uma liderança coletiva, você precisa ser líder de si mesmo. Você precisa exercer a liderança sobre tudo que você possui na vida, em relação às suas competências, às suas habilidades, em relação aos seus projetos pessoais, em relação aos projetos profissionais. Tudo surge a partir da iniciativa que você possui dentro da liderança que você exerce. Algumas pessoas, evidentemente, já têm uma propensão maior a exercer liderança. Algumas pessoas, naturalmente, já nascem com esses dons naturais de liderança, mas também essas capacidades voltadas para a liderança, como uma delas, que é a iniciativa, como eu já disse, podem ser desenvolvidas. Desenvolvidas como? Desenvolvidas através de leitura, lendo bons livros, desenvolvidas através de cursos, treinamentos, mentorias, desenvolvidas pelo tempo de vivência, pela experiência profissional, por tudo aquilo que você carrega ao longo da vida de experiências, por tudo que você passou e superou. Então, a liderança, ela possui aspectos naturais que já direcionam, por exemplo, diante de uma equipe, você já tem condições de olhar para algumas pessoas e saber, ó, essa aqui eu posso contar para cargos mais de coordenação, de supervisão, cargos onde ela vai fazer a gestão de grupos. E outras você já percebe que não. Mas não é porque essas pessoas não têm essas capacidades ao seu olhar naquele primeiro momento que elas não possam ter no futuro, desenvolvendo essas capacidades. Então é plenamente possível você criar grupos e desses grupos você formar líderes. Você colher aspectos que aquela pessoa já possui e potencializar diante do dia a dia, dando direção e principalmente as pessoas falam, aqui eu já vou avançar mais um pouquinho ainda, as pessoas falam muito, por exemplo, que você tem que corrigir os seus pontos fracos, você tem que ter atenção nos seus pontos fracos. E eu digo, pela experiência de vida, pelas pesquisas que eu faço, que você tem que colocar toda a sua atenção nos seus pontos fortes, nos seus pontos aonde você vai tirar a máxima potência para você então alcançar os objetivos da sua vida. E a parte negativa você faz? A parte negativa você controla minimamente para que não interfira nos seus objetivos. Mas você tem que colocar toda a sua potência nos pontos fracos. Por quê? Porque se você gasta energia tentando melhorar aqueles pontos negativos que não vão influenciar durante a sua jornada, você vai colocar-se então naquela régua média. E a gente sabe muito bem, se você quiser ter destaque na sua vida, se você quiser alcançar sucesso, quiser constituir riqueza, quiser alcançar os melhores postos, você não pode ficar na média geral. Você não pode ser mais uma pessoa medíocre, mais uma pessoa mediana. Você tem que ser bom naquilo que você faz. E duas iniciativas que são importantíssimas para que você exerça a liderança efetivamente é você conhecer os seus pontos positivos e potencializar os seus pontos positivos e trabalhar com os negativos a fim de que eles não interfiram nessa jornada que você estabeleceu para a sua vida. Então, basicamente é isso. Evidentemente, quem já tem algumas características, algumas capacidades, vai sair na frente. Mas aqueles também que não possuem, podem sim, ao longo do tempo, adquiri-las. Um outro ponto que o senhor vai trazer na aula é sobre essa questão do desenvolvimento do comportamento humano. Queria que o senhor falasse, né, quais são os prejuízos que não desenvolver o comportamento pode trazer
para quem, por exemplo, está pensando em seguir uma carreira política, que tem aí como função a gestão de um mandato? Como é que essa falta de desenvolvimento, seja da liderança, como o senhor muito bem explicou, ou até mesmo de outras características, podem acabar atrapalhando essa pessoa, como o senhor colocou agora, né? Para a gente conseguir ter um destaque, sair da média, alguns pontos precisam ser trabalhados. Ótima pergunta. Amanda, quanto mais se investe em tecnologia, em automação de sistemas, em computação inteligente, em robótica, em IoT, internet das coisas, de outro lado, mais ainda você tem que investir em entender as pessoas. Porque tudo vem de pessoas para pessoas. Tudo está conectado de pessoas a pessoas. Por trás de um serviço, de um negócio, tem o quê? Pessoas. Por trás de uma empresa, tem o quê? Pessoas. Então você tem que entender, para que você possa ter sucesso em qualquer área da vida, em qualquer setor que você atue profissionalmente, antes de entender de negócio, você tem que entender de pessoas, porque são as pessoas que estão dentro do negócio. E aí, eu digo o seguinte, nas minhas mentorias e treinamentos que eu faço, você tem que desenvolver uma personalidade agradável. Ninguém quer ter uma pessoa de personalidade desagradável do lado. Mais que nunca, em função desse relacionamento distanciado, que na verdade aproximou-se. Por que se aproximou? Porque à distância as pessoas estão mostrando mais do que elas deveriam muitas vezes. E aí você aproxima, você se conecta com aquela pessoa em função dela demonstrar a realidade da sua vida nas redes sociais, a realidade da sua vida em aplicativos, em exposições que ela faz. Então, você tem que cuidar muito dos seus comportamentos em função dessa exposição massiva que a gente tem hoje e o quanto isso influencia todos os dias nos ambientes que você faz parte. Então, se você não entender de pessoas, se você não entender de comportamentos, de posturas, se você não entender quais são os anseios das pessoas, por que elas se movem todos os dias, dificilmente você, como líder, vai extrair o melhor que essas pessoas podem entregar ao grupo. Eu sempre digo, liderar é mais simples do que a maioria das pessoas pensam. Liderar é dar exemplos. Liderar é mostrar quem você verdadeiramente é. Liderar não é você criar um personagem e querer, então, impor esse personagem às pessoas. Você tem que se descobrir dentro daquilo que eu falei, explorar as suas melhores potencialidades, as suas características e controlar os pontos negativos. E aí, então, você seja você mesmo, você mesma, dentro do papel que você executa. E aí, voltando então à sua pergunta, desenvolver uma personalidade agradável é um dos aspectos fundamentais para que você então tenha condições de ser uma pessoa festejada, não tolerada, como eu costumo dizer. Você chega nos lugares, você é festejada, você não é uma pessoa tolerada. E dois aspectos fundamentais, Amanda, para você desenvolver uma personalidade agradável aonde quer que você esteja. O primeiro é um dos requisitos que qualquer profissional hoje, independente de onde ele esteja, ele tem que se debruçar sobre isso, que é a capacidade de adaptabilidade, a capacidade de se adaptar. Nós estamos num novo tempo que não volta mais. Esse novo tempo é o tempo que nós vamos ter que conviver com ele. Então, aqueles que demoram muito para se adaptar, aqueles que, no segundo requisito, possuem resistência à flexibilidade, não gostam de ser flexíveis, são pessoas que não vão ter uma personalidade agradável. Nós estamos falando aqui de liderança em grupo, que começa onde? Como eu disse, na liderança pessoal, na liderança individual.
para depois, então, você ter condições de liderar minimamente o grupo que você faz parte. Então, se você não possui o requisito da adaptabilidade e da flexibilidade, dificilmente você vai ter uma personalidade agradável. Pense comigo, por exemplo, agora nesse momento que nós estamos aqui. Vamos supor que você não tivesse aí um equipamento para você fazer o trabalho que nós estamos fazendo agora nessa entrevista e você falasse, eu não vou fazer porque eu não tenho opções, está faltando isso, está faltando aquilo. Ou seja, você está demonstrando, né, estaria demonstrando neste exemplo, que não possui uma personalidade de adaptabilidade, de buscar uma forma de suprir essa demanda. Amanda, eu vou precisar de você até mais tarde. Mas eu não fico, só se tiver hora extra, que tal, já tem um compromisso marcado. Demonstra que não é uma pessoa flexível, né? Porque adaptabilidade e flexibilidade sempre vai te mostrar alguma saída. Então, são requisitos fundamentais para que qualquer pessoa constitua uma personalidade agradável diante de um grupo. Esse é um requisito fundamental para que você, então, consiga trilhar rumo ao sucesso na sua vida. O senhor trouxe esse quesito muito interessante da personalidade agradável, mas eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre o oposto, né? Das pessoas que têm uma personalidade que é considerada mais difícil de lidar ou que não seja tão agradável. Quais são as principais características que podem atrapalhar o desenvolvimento de um bom trabalho, seja na política ou nas mais diversas áreas, até para que as pessoas possam ficar mais atentas e perceber que são aí questões que talvez precisem ser trabalhadas. Então, muito boa também. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui, e a gente deve levar isso de maneira respeitosa, de maneira clara, com todo o afastamento possível, é entender que todos nós somos diferentes, tá? Então, cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem o seu modo de ser, cada um tem a sua visão de mundo. Como nós estamos aqui falando em relação a grupo, propositalmente, dentro desse curso que nós estamos ministrando na Lesp, que trata-se de um mandato parlamentar, o foco principal é cuidar da imagem. Por exemplo, se você não cuida da sua imagem dentro da empresa ou fora da empresa, isso traz um prejuízo não só para você, traz um prejuízo para o grupo, traz um prejuízo para a instituição que você faz parte. Então, aquele negócio, por exemplo, que os amigos falavam antigamente, sextou, uhul, hoje posso fazer, o mundo começa hoje para mim, vou deitar e rolar. Acabou isso. Acabou. Porque hoje, neste momento, inclusive, que nós estamos nesse mundo de afastamento, com essa nova toada de comunicação, a vida pessoal com a vida profissional se tornou uma coisa só, se confunde, a gente não sabe mais essa uma e termina a outra. Elas estão absolutamente interligadas. É o WhatsApp, são os inúmeros aplicativos de comunicação que a gente tem. Então a gente hoje está interconectado todos os dias, 24 horas, com as duas vidas, a vida pessoal e a vida profissional. E uma das coisas muito importantes que o líder ele vai observar e deve observar, não só como a pessoa age ali no seu local de trabalho, mas principalmente como age fora dele. Porque nenhum personagem vai se sustentar por muito tempo. Por isso que eu disse lá anteriormente, que você tem que ser quem? Você tem que ser você mesma. Então tem que ter aquelas características de originalidade, tem que ter as características ali personalíssima, de ostentar a sua personalidade. Tá? E onde? Dentro e fora da empresa, com discrição, com responsabilidade. Então, cuidar da imagem é o requisito fundamental. E a gente vê que muitas pessoas não cuidam, falando principalmente de um mandato parlamentar, de um grupo dentro de um mandato, que ali você tem um escopo muito maior, que você tem que tomar cuidado. Eu já trabalhei em vários mandatos, que você tem que preservar. Não se trata de preservar a sua imagem, mas se trata de preservar a imagem de um grupo, de uma história, de uma bandeira, né, de um conjunto de situações.
Então, esse é o fato que mais prejudica as pessoas, Amanda, em relação ao comportamento delas, em relação às posturas delas, em relação à capacidade de exercer liderança. É justamente a exposição nos ambientes que as pessoas têm que tomar cuidado e muitas vezes não tomam o devido cuidado, justamente para não só cuidar da sua imagem, mas também de todos aqueles que estão envolvidos. O senhor trouxe vários pontos, né, que com certeza serão abordados nessa palestra, que, como eu disse, é parte desse curso do ILP. Então, eu gostaria que o senhor falasse da importância dessa iniciativa do Instituto do Legislativo Paulista em trazer um curso de gestão de mandato interdisciplinar. Então, eu queria que o senhor falasse do quanto isso pode trazer benefícios para as pessoas que estão ali acompanhando e o quanto pode, então, ajudar nesse rumo ao sucesso. Ótimo. Essa é uma iniciativa inédita, Amanda, constituída por uma parceria do ILP, no Instituto Legislativo Paulista, mais a ABGOV, os amigos lá da Associação Brasileira da Governança Pública, e a OAB, que também eu sou presidente da Comissão de Relacionamento com o Poder Legislativo. Ele começou dia 19 de abril, são 11 encontros, vai até o dia 31 de maio, o último encontro, às segundas e às sextas-feiras, hoje, inclusive agora, está tendo do nosso colega a aula. A minha aula é dia 21 de maio, na próxima sexta-feira, já os convido aí a participar também, estar conosco lá. Tá? Essa iniciativa tem por fundamento trazer uma qualificação multidisciplinar aos funcionários, aqueles que fazem parte do grupo legislativo ali de determinado mandato. Por quê? Porque quanto mais qualificação, são professores aí de renome, pessoas que têm grande experiência na sua área de atuação, justamente para entregar essa qualificação que muitas vezes as pessoas não percebem que elas têm que ter, Amanda. Eu, por exemplo, como eu disse, que eu estou atuando nesses últimos anos nessa área de gestão, de liderança comportamental, de foco, tudo isso são aspectos que, na maioria das vezes, as pessoas não percebem que elas têm que ter, que elas podem desenvolver. Porque veja o seguinte, se eu te perguntar, né, quantas pessoas você já viu que são pessoas extraordinárias e elas não avançam na vida? E de outro modo, você vê pessoas que são ali pessoas medianas, mas elas conseguem ter resultados muitas vezes superiores àqueles que são baitamente com a qualificação elevadíssima. Por quê? Porque essas pessoas, aquelas que estão muitas vezes qualificadas, elas olham muito para os currículos, olham para os diplomas e se esquecem dessas questões fundamentais, das posturas. Então, nesse ambiente de mandato, nessa formação, a gente está dando todo esse escopo de gestão, de desenvolvimento, de liderança, de relacionamento, de imagem, de marketing, de publicidade, justamente porque é um conjunto de situações que, na maioria das vezes, elas ficam relegadas a segundo plano. Então, o mandatário ali, o parlamentar, ele tem o escopo dele de planejamento de trabalho, tem as bandeiras dele, só que a equipe, ela tem que estar preparada de maneira que ela tenha um multifoco, ela tem um olhar ali nas diversas áreas que possam afetar justamente a imagem do mandato. Então, nós juntamos esse grupo de amigos, né, e eu fui aí gentilmente convidado a dar essa aula falando de comportamento humano e de liderança, porque esse é um dos aspectos que eu vejo que nos últimos anos vem derrubando muita gente de alcançar resultados magníficos na sua vida, porque elas se focam muito na parte técnica, que é importantíssimo, estudar, ter currículo, a faculdade, a pós-graduação, só que nada disso vai ser suficiente, Amanda, se você não entender sobre você mesmo e sobre pessoas, principalmente aqueles que estão ao seu redor. Então, o escopo desse curso é isso, qualificar essas pessoas, principalmente para que elas possam exercer
aquilo que é fundamental, uma boa prestação à comunidade, ao cidadão, aquele que confia no mandato que o colocou lá. Doutor Orlando, eu quero agradecer a participação do senhor no Conexão Legislativa por trazer dicas tão importantes para o nosso público e também por adiantar um pouquinho do que será apresentado no curso no dia 21 de maio. Muito obrigada pela presença. Amanda, amigos aqui da Conexão Legislativa, desse programa qualificadíssimo, é uma honra estar aqui. Eu que agradeço, estou sempre às ordens naquilo que a gente poder colaborar com vocês. Forte abraço. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.